bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos estudando a lição de número 2 nesse terceiro trimestre de 2026. O assunto de hoje é o prumo da verdade. Quando a gente trabalha essa introdução da revista, o autor ele começa com uma pergunta, a qual vou deixar para que você visualize, faça a leitura e, por sua vez, responda. Feita esta atividade já proposta inicialmente por este, a gente pode começar a trabalhar um pouco a questão desse prumo da verdade. Por que prumo? Nós sabemos que o prumo é um instrumento simples utilizado na construção civil para verificar se a parede está perfeitamente alinhada. E se a parede estiver torta, o prumo não está sendo utilizado, mas a gente precisa se valer sempre de um instrumento dessa natureza, o prumo. Eu, particularmente, já trabalhei em construção civil, sei perfeitamente disto. Você também não precisa ter trabalhado, mas sabe a necessidade do prumo. Da mesma forma, acontece algo semelhante com Deus. A palavra dele, esta aqui, é sem dúvida alguma o prumo, prumo da verdade, prumo que revela se a nossa vida, se a nossa liderança, se a igreja da qual nós estamos inseridos está alinhada com a vontade dele. E a pergunta inicial da parte deste é: quem deve se ajustar ao prumo? O prumo à parede ou a parede ao prumo? Da mesma forma, não é a Bíblia que deve ser adaptada à sociedade. Somos nós que devemos nos alinhar à palavra de Deus. Existem alguns comportamentos, algumas ações que as pessoas estão legislando em sua causa em detrimento de seguir o propósito eterno. Vou deixar para que você possa fazer leitura do restante da introdução, porque sem mais delongas, nós vamos adentrar no primeiro tópico sobre Miqueias, que vai contemplar o capítulo 3 do versículo 1 até o 4. Antes, porém, permita a leitura do versículo 3, digo, versículo 11 do capítulo 3, que diz assim: Os seus chefes dão as sentenças por peitas, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Diz a palavra de Deus, entendendo aqui que aquelas pessoas, os governantes, os sacerdotes, as pessoas investidas de autoridades, faziam tudo mediante dinheiro, propina, corrupção, e eles achavam que, pelo fato de terem sido escolhidos e serem tidos como, entre aspas, privilegiados, nada de mal ia acontecer a eles. Ledo engano. O outro versículo da palavra de Deus, que é o texto-chave, capítulo 4, versículo 2, que nos diz assim: E irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, de sorte que andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eu fiz a leitura na versão imprensa bíblica, da imprensa bíblica brasileira, a versão revisada. Feita esta observação com relação à versão adotada na leitura, é um tanto diferenciada provavelmente da sua, a gente pode trabalhar um pouco essa questão do primeiro tópico quando a gente analisa o capítulo 3 versículo 1 até o 4. Miqueias, ele vai se dirigir aos governantes de quem? Do Reino do Norte ou Reino do Sul? Do Reino de Judá, que é o Sul. E a pergunta do profeta, lá no versículo do número 1, é quase irônica. E disse eu: Ouvi,
Peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? Ou seja, vocês não foram escolhidos exatamente para defender a justiça? Porém, acontecia, de acordo com o texto, o contrário. Porque o texto vai afirmar sobre, versículo 2: a vós que aborreceis o bem e amais o mal. A linguagem utilizada nos versículo 2 e na sequência, o versículo 3 que diz assim: os que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis em pedaços como para panela, e como carne dentro do caldeirão. Essa linguagem do versículo 2 e 3 é extremamente forte. Os líderes aqui são comparados a açougueiros, açougueiros que arrancam a pele, quebram os ossos e cozinham a carne do povo. Não é, naturalmente, uma descrição literal. É uma metáfora mostrando como o povo estava sendo explorado economicamente e socialmente. Logo de início, a gente aprende que nunca, nunca a liderança foi sinônimo de privilégio. Porque na Bíblia, liderança implica em serviço, não se servir. Por exemplo, nós não devemos nos valer do evangelho para encher os nossos bolsos e ficarem abarrotados. Nós estamos como ministros do evangelho para servir as pessoas, porque desta maneira estamos servindo a Deus. De modo que quando a pessoa usa o serviço de uma forma correta, Deus vai ser glorificado, a igreja será edificada. Mas quem usa pessoas para crescer espiritualmente, financeiramente ou politicamente está repetindo o pecado denunciado por Miqueias. Imagine só que você seja um pastor batista e você vai usar a sua igreja local fazendo um bom trabalho tão somente com o intuito de uma projeção na associação, quando não na convenção estadual e mais adiante na convenção em nível, digamos, nacional. Você, na verdade, está usando a Igreja de Cristo como uma escada a fim de galgar cada vez mais e mais uma posição, de repente ter influência, não apenas para ser reconhecido, mas para estar, de repente, no status quo que é desejado por você, mas não com o intuito de servir as pessoas, de estar realmente a serviço da dominação, da associação, por sua vez, da convenção, mas por motivos outros, os quais Deus sabe perfeitamente, e ainda que você não os confessem, mas são existentes e alguns deles são bem latentes dentro de você. Esta forma que eu estou apresentando é completamente errada. Você pode sim servir na igreja local, você pode servir no âmbito associacional, denominacional, através da convenção, mas contanto que não esqueça de que você é de fato um servo do Senhor e que precisa estar ali à disposição das pessoas para contribuir com o bem comum, não visando necessariamente interesses pessoais, etc. e tal. Mas quando a liderança, meus irmãos, perde o temor de Deus, sabe quem paga a conta? É o povo. O povo paga a conta. Nesta parte já final do tópico um, o autor menciona, ele faz alusão à descrição acima e vale a pena você fazer a leitura. Eu vou estar passando aqui de uma forma devagar para você voltar, porque ele diz, olha, a descrição acima se apresenta como um retrato da realidade do nosso país, no qual prevalece a corrupção
a injustiça e a exploração. Fica cada vez mais evidente que os nossos líderes políticos não estão realmente interessados em liderar o povo com integridade e justiça, mas cobiçam o poder para alcançar os seus próprios interesses egoístas. Milhões de recursos públicos são desviados enquanto o povo padece nas filas dos prontos-socorros sucateados, como afirma o profeta. E ele vai citar aqui o versículo de número 3 que já foi lido. O mais triste, prossegue o autor da revista, é que muitos destes políticos se dizem evangélicos e, portanto, conhecedores da palavra de Deus, e não há dúvida de que um dia terão que responder por suas ações perversas, ou seja, não ficarão impunes. A pessoa pode desejar um cargo eletivo, um cargo público, todavia, ela tem que entender que ela não pode adentrar somente com interesses pessoais, às vezes mesquinhos. Ela deve sim entrar para fazer a diferença para toda a sociedade, não apenas para um grupo específico. Eu nunca coloquei na minha cabeça, da forma como muitos concebem, de que, tipo, um vereador evangélico, no âmbito do município, tem que fazer alguma lei que beneficie o grupo do qual ele está inserido. Eu penso que a lei que deve ser feita pelo vereador é justamente uma lei que beneficie toda a sociedade, não apenas um gueto. Além disto, o vereador ele tem a obrigação de estar acompanhando o poder executivo, fiscalizando, entre outras coisas. Eu a- nunca concebi aquela ideia de que uma pessoa é eleita para um cargo, por exemplo, de deputado federal ou estadual. Depois de eleito, ele deixa aquela função para o suplente e vai galgar uma secretaria, quer em âmbito estadual ou na esfera federal, que seja. Você vota a pessoa para te representar ali, quer na Câmara, quer no âmbito municipal, estadual ou federal, e ela depois vê a oportunidade de se dar bem e de ter uma influência maior no outro local, que é mais uma indicação política e partidária do que necessariamente a vontade daqueles que colocaram a pessoa lá. Então, nesse ano de eleição, saiba de uma coisa: eu nunca vendi o meu voto. Eu comecei a votar com meus 16 anos de idade, quando eu tive esse direito. Vou completar, se Deus assim permitir, daqui a um mês, menos de um mês, 50 anos de idade. Nunca vendi o voto. Quando estava construindo, nunca troquei por um saco de cimento ou por um milheiro de tijolo. Quando estava precisando de uma cirurgia, eu não me vali desses recursos de ficar pedindo a A ou B para depois literalmente ficar nas mãos deles, tipo, eu vou fazer um favor a você e você depois me ajuda lá na frente, porque uma mão lava a outra. Pelo contrário, confiando em Deus, na dependência dele, consegui fazer a cirurgia de uma forma correta, sem passar a ver de ninguém e com os recursos públicos que são justamente oriundos dos nossos impostos. Então pense direitinho, porque a gente às vezes coloca pessoas que não nos representam, a não ser que seja farinha tudo do mesmo saco. Mas nós estamos lidando com pessoas que estão diante dessa lei de Deus que é justamente o prumo, e a gente precisa pensar seriamente. Vamos para a repreensão e advertência aos líderes, que é justamente o nosso segundo tópico, baseado no capítulo 3, versículo 5 até o 12. Agora, Miqueias, ele muda o foco. E eu estou falando isso a partir do texto lido, porque eu fiz a leitura. Eu espero que você já tenha feito a leitura de forma prévia, caso você seja aluno ou professor de EBD. Mas caso ainda não tenha feito, faça, por gentileza. Depois do vídeo, ou pode dar pausa agora. Leia, que é mais importante ler a palavra de Deus do que necessariamente ouvir este. Mas você precisa ler a palavra de Deus. Porque Miqueias, ele muda o foco e ele denuncia profetas e sacerdotes. Os profetas
profetizavam mediante pagamento. Quem pagava recebia paz. Quem não pagava recebia juízo. Só desgraça. O versículo 11, que já foi lido como um texto-chave, que é o texto de ouro, os juízes julgavam por suborno, sacerdotes ensinavam por interesse, profetas profetizavam por dinheiro, e mesmo assim afirmavam: o Senhor está conosco. Era a falsa sensação de segurança religiosa. Eles usavam Deus como selo de aprovação para seus próprios interesses. A gente observa, meus irmãos, neste tópico, de que o maior perigo da religião não é negar Deus, é usar Deus para justificar os nossos pecados. Quantos pecados que são cometidos, mas que são minimizados? Quantos comportamentos desmedidos que são ignorados, até mesmo em nome, eu não sou perfeito? Ninguém diz, não pode afirmar categoricamente que somos perfeitos. Nem a Bíblia diz. Mas a Bíblia fala uma coisa: sede perfeitos assim como o Pai é perfeito. Deus, como assim? É uma contradição? Não. Deus, no âmbito, digamos, celestial, naquele plano, ele é perfeito completamente e perfeitamente, totalmente. Na esfera humana, nós devemos ser perfeitos. Em que sentido? Dentro da nossa realidade, humanidade, mas sem aqueles resquícios necessariamente carnais. Vou dar um exemplo para clarear. Eu tive uma mãe perfeita, Aida Maria Rodrigues da Silva. Já faleceu há mais de uma década. Quando eu digo que eu tive uma mãe perfeita, você sabe que ela cometeu erros na minha criação, que ela tinha falhas, tinha defeitos, não era perfeita como nós comumente falamos, mas eu tive uma mãe perfeita. Quando eu falo isso, você entende. Talvez você teve uma professora perfeita. Eu lembro de uma saudosa professora chamada Maria Amélia. Que saudade. Que mulher extraordinária. Que professora perfeita, marcante. Mas é dentro desse âmbito humano. Não estamos falando que as pessoas não cometem falhas ou erros. Da mesma maneira, nós devemos buscar essa perfeição ou sermos perfeitos neste sentido tão somente. Porque a pior mentira, meus irmãos, não é a que nega a Bíblia. A gente fica todo alvoroçado. Ah, porque fulano de tal não crê na Bíblia, o outro está atualizando a Bíblia, o outro está fazendo isso da Bíblia, deturpando, negando, falando que Deus não existe, etc. e tal. Para com isso. A pior mentira não é a que nega a Bíblia, é a que usa a Bíblia para justificar o pecado. Quantas pessoas no nosso meandro religioso usa a Bíblia para justificar o seu pecado, o seu comportamento incompatível que não está alinhado com a palavra de Deus? Alguém vai dizer assim, tem que ter muito óleo de peroba, é muita cara de pau. E quanta gente tem cara de pau, não tem vergonha na cara. Mas, quando a gente olha para essa questão da Bíblia, dos versículos indicados 5 a 12, a gente vê que tem uma repreensão, tem advertência. Os profetas, sacerdotes foram advertidos. E o autor da revista, nessa parte final, vai dizer: infelizmente, muitos líderes da atualidade sucumbiram à fascinação do Deus Mamon, que é a riqueza, e usam a igreja e o povo para enriquecerem. Porém, devemos lembrar que prestaremos contas ao Senhor pelo modo como exercemos a nossa liderança e ensinamos a palavra de Deus. Como líderes, temos a responsabilidade de ensinar e conduzir o povo de Deus de acordo com a palavra e a vontade do Senhor. Nunca devemos cair na tentação de usar a liderança
para alcançar nossos próprios interesses egoístas. A gente tem uma advertência agora da parte do autor da revista para não chamar a atenção. Muitos líderes são fascinados não apenas pelo dinheiro. Décadas atrás, uma emissora de TV mostrou um líder de uma grande denominação evangélica que estava na outra América, num ambiente de hotel, essas coisas todinha, e fazendo um pouco caso do dinheiro dos fiéis, uma farra. Mas parece que o brasileiro tem memória curta. Depois as pessoas esquecem. Não estou falando que você não vai jamais perdoar alguém que cometeu um erro. Pelo contrário. Mas todo erro tem consequência. E a gente precisa levar a Bíblia realmente com seriedade. Afinal de contas, com Deus não se brinca. Vamos para o terceiro tópico, porque mostra a atitude do verdadeiro arauto do Senhor. E necessário é lermos, neste caso, o versículo 8. Farei a leitura agora que diz assim: Mas quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, a gente observa, meus irmãos, que contrastando com toda a situação de caos ético e moral da nação, apresenta-se o verdadeiro profeta do Senhor. Ele era profeta de Deus, de modo que a gente vai observar que ele não profetiza movido por interesses pessoais, nem tampouco para atender à vontade das pessoas. Ele não camufla o pecado do povo, nem vai legitimar a injustiça do Senhor, dos dois poderosos. Seu único compromisso é anunciar toda a vontade do Senhor, e por isso o verdadeiro profeta do Senhor não apregou a bênção e prosperidade, independente da situação ética do indivíduo. A gente precisa pensar com muita seriedade por causa de quê, meus irmãos? A gente tem visto nos dias atuais pessoas que estão à frente da liderança, que faz vista grossa, que não orienta, que não ensina, que não instrui, que não adverte, que não exorta, ou seja, que não corrige, e as pessoas ficam sem correção, as pessoas ficam sem direção. Então a gente precisa realmente entender a necessidade de atentar para a palavra de Deus. Porque quando a gente trabalha essa questão desse tópico que fala sobre a atitude do verdadeiro arauto do Senhor, a gente vai observar, já que a gente está se referindo ao capítulo 3 versículo 8 de uma forma mais específica, que Miqueias havia declarado que eu, porém, olha só a autoridade dele, eu, porém, enquanto, enquanto todos estavam corrompidos, ele estava, segundo o texto bíblico, cheio do poder de Deus, cheio de justiça, cheio de coragem. Observe que o verdadeiro profeta não mede sua mensagem pela aprovação do povo. Ele mede a sua mensagem pela vontade de Deus. Ele não anuncia o que o povo deseja ouvir. Anuncia o que Deus deseja falar. E Deus fala e o profeta diz: Assim diz o Senhor. Meus irmãos, nós vivemos dias onde muitos adaptam a mensagem para ganhar seguidores. As pessoas adaptam a mensagem para ganhar, para lacrar nas redes sociais. Mas Deus procura homens que permaneçam fiéis. Duas coisas são essenciais no ministério, principalmente pastoral: fidelidade às Escrituras e lealdade à pessoa bendita de Cristo Jesus. Não é à toa que o autor vai falar que a marca de um verdadeiro arauto é que ele diz ao povo que ele precisa ouvir, não o que o povo quer ouvir. Tem uma exortação do apóstolo Paulo que diz: prega a palavra,
Insiste a tempo e fora do tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. A Bíblia precisa ser, de fato, a nossa única regra de fé e prática. O quarto tópico fala sobre promessa de restauração e bênção em meio ao caos, porque depois do juízo vem a esperança. O capítulo 4 vai mostrar completamente um cenário diferente. Muda plenamente. Depois da denúncia, vem a restauração. Miqueias anuncia: o monte do Senhor será exaltado, as nações buscarão a palavra, haverá paz, as espadas virarão arados, Deus restaurará seu povo, e é uma das mais belas profecias messiânicas do Antigo Testamento. O mesmo Deus que disciplina também restaura. O juízo de Deus nunca é o último capítulo da história, porque o pecado, sabemos, produz destruição, mas o arrependimento abre o caminho para a restauração. Eis aí as promessas de restauração e bênçãos em meio ao caos. Nessa parte final, o autor ele vai dizer, porém, por causa da presente situação pecaminosa da nação, essa restauração só poderá acontecer depois do juízo divino. O juízo vem, mas mediante o arrependimento sincero, vem também a restauração. A libertação virá como um parto. Primeiro a dor e o sofrimento, depois a alegria da restauração. No capítulo 4, versículo 10 diz: sofre dores e trabalha, ó filha de Sião, como aqui está de parto, porque agora sairás da cidade e morarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Nós estamos caminhando para a conclusão, vou deixá-la projetada, você dá uma pausa, faz a leitura, prossegue e aqui finaliza. E terminamos com essa lição falando sobre o prumo, que o prumo continua sendo a palavra. Não devemos medir a palavra pela cultura, devemos medir a cultura pela Bíblia. A cultura muda, os tempos mudam, mas o prumo permanece. Uma outra coisa que a gente precisa colocar na mente e no coração é que a integridade vale mais do que o sucesso. Eu já disse aqui, em alguns momentos, que o sucesso ministerial não compensa o fracasso familiar. Não é sucesso pelo sucesso. É muito melhor ser íntegro, ser um bom cidadão, um bom pai, um bom cônjuge, cumpridor dos seus deveres, certo de que tem seus direitos, eu sei disto, mas ainda assim tem uma influência, ter moral, ter caráter. É possível ter influência sem caráter, mas Deus vai procurar justamente pessoas que tenham caráter antes de influência. Uma outra coisa que eu analiso à luz da Bíblia, quando fiz a leitura dos capítulos, é que Deus observa como exercemos a liderança, que é como pais, pastores, professores, alguns são políticos, e todos prestarão contas, porque liderança é mordomia. Ciente disto, a gente não pode negociar a verdade, porque nós vivemos dias que a pressão para adaptar o evangelho é enorme. As pessoas querem que a gente dê um jeitinho aqui e acolá para as nossas mazelas, nossos pecados, mas o chamado permanece o mesmo: ser fiel às Escrituras e leal à pessoa de Jesus Cristo. Mas eu não poderia deixar de falar deste último quesito, que é a esperança. Ainda existe esperança. Porque mesmo quando tudo parece corrompido, perdido, Deus continua restaurando pessoas. Deus continua restaurando igrejas. Deus continua restaurando nações. Porque o prumo nunca se inclina. Quem precisa mudar somos nós.
quando nós colocamos nossas vidas diante da palavra de Deus. E eis aqui a palavra. O que acontece? Descobrimos onde estamos tortos. A graça de Deus não elimina o prumo. Ela nos ajuda a voltar ao alinhamento. É o que nós aprendemos com a palavra de Deus. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que me acompanham. Se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham ter acesso, principalmente as pessoas acamadas que não têm condições de se dirigir ao templo onde a igreja se reúne, mas ciente de que Deus não mede a nossa vida pela opinião das pessoas, mas, sem dúvida alguma, pelo prumo de sua palavra. Porque a verdade não muda, e a verdade não muda para se adaptar a nós. É nós que devemos nos adaptar à verdade escriturística. Que Deus abençoe. Vou deixar aqui a atividade proposta para que você possa realizar e até o nosso próximo vídeo.